assim, eu vou falar muito rápido. Porque eu tenho 17 slides, então acho que talvez não dê tempo de falar tudo, só avisando. Talvez alguém me corte no meio. Bom, gente, então, começando também a postulação, muito prazer, vou me apresentar para a postulação para Amarelo. Então, quem sou eu, né? Meu nome é Laura, pra quem não sabe, sou a TMP dentro do projeto, mas não apelido de PMP. Eu tenho 24 anos, sou natural de São Paulo, curso de Física, sou do 6º semestre, e eu gosto muito de escutar música e cozinhar. Falando um pouquinho sobre quem me colocou no mundo, enfim, coloquei minha família, então a minha mãe ali, né, como representatividade da minha família. A minha rap, que me acolheu aqui em Morena, que é a cama de gato, e meu namorado, que também sempre me inspirou e me incentivou a estar aqui. Bom, gente, falando um pouquinho da minha trajetória, então, para quem não sabe, assim que eu entrei na faculdade, eu entrei no CAEF na Gama Júnior, então, no CAEF fiquei 2 anos, fui assessora de marketing na Gama, fui de marketing também, e atualmente sou a atual presidente da Gama, e no PCF entrei em 2023 e estou postulando agora para liderança. Bom, gente, falando um pouquinho então, da minha motivação, eu sou uma pessoa que gosta muito de desafios, gosto muito de me desafiar, então o motivo para eu estar aqui hoje é porque eu quero muito me desenvolver enquanto ser humano, quero fazer diferença na vida dos nossos jovens, estimular o desenvolvimento pessoal e social e ser um ambiente positivo tanto para os jovens quanto para os meus voluntários também. E aí também, não só isso, né, na motivação também não dá para ver, mas são todas as crianças amarelas, tudo que eu passei dentro do projeto, e minha área maravilhosa, que está sempre me motivando e me apoiando muito, outros motivos para eu sempre estar muito feliz nos sábados. Bom, gente, falando então agora do amarelo. Não é todo mundo que conhece muito a área, não sabe muito das nossas competências, então falando um pouquinho das nossas competências de fato, o amarelo trabalha 4 que são consciência social, trabalho em equipe, comunicação e expressão de opinião. E aí, gente, quais são as características das crianças dessa faixa etária? A faixa etária é 11 a 13 e as características principais das crianças é que elas estão passando por uma fase muito conturbada da vida, então estão saindo da infância e estão indo para a adolescência, então aquela fase bem conturbada, onde existem mudanças físicas, emocionais, cognitivas muito significantes na vida delas. E aí, uma característica muito importante é que elas têm muita capacidade de argumentação, elas são muito argumentativas e elas têm muito conflito com a autoridade. Então, tipo assim, um problema nosso do amarelo, uma dor, é que a gente tem muita dificuldade de ser autoridade para elas costumam desacatar a gente, digamos assim. E aí, além disso, elas buscam muito por respostas e expressam muito sua personalidade. Então, cada criança, ela é muito característica do jeito dela. Então, cada criança é muito única dentro da nossa salinha. Bom, gente, então agora falando um pouquinho das minhas propostas. Começando pelas atendidas, propostas dos atendidos, que é a parte mais importante. Eu quero me incluir no PCF inclusivo, porque eu acho que o amarelo está um pouco distante. E querendo ou não, a gente não tem nenhuma criança no espectro, mas em algum momento a gente pode receber. Então eu quero muito me aproximar do PCF inclusivo e quero capacitar os tios também a terem uma noção de como que é trabalhar, né? A gente, enfim, acaba que não sabe muito e vai ser algo muito difícil. E também adaptar as crianças para essa realidade, para que as crianças vejam e respeitem pessoas diferentes delas, né? Para que eles são bom convívio dentro da salinha. Além disso, depressão e ansiedade é um tópico muito importante que veio esse ano, que é muito complicado, começou com pauta esse ano, então a minha ideia para a depressão e ansiedade é realmente trazer um espaço de escuta ativa para os jovens e uma rede de apoio para que eles sintam vontade de vir falar com a gente quando acontecer algum problema. Trazer atividades educacionais, motivacionais para eles, educação emocional, perdão, e trazer também essa temática de educação emocional, pelo menos uma vez a cada 2 meses, para, claro, não ficar um negócio muito maçante, e eu vou tentar trazer de várias formas possíveis. Como é que eu vou metrificar a forma com que eles vão evoluir dentro dessa temática? Como que eu vou saber se eles estão melhorando, se eles estão tendo impacto positivo nessas atividades? Eu fiz uma tabelinha aqui com indicadores, então eu separei 4 indicadores principais, que seriam frequência de atividades, adesão das crianças, feedback positivo e percepção dos voluntários. Como eu vou saber se a gente atingiu a meta de que eles estão melhorando com relação a isso? As metas. Então, se bater a quantidade da meta que eu previ até o final do ano, a gente sabe que foi assertivo e que existiu realmente alguma forma de monitorar isso. Se por acaso não bater, aí a gente sabe que realmente não foi efetivo, vamos trabalhar de alguma outra forma para melhorar isso. Bom, falando um pouquinho da criminalidade também, que é um assunto muito importante, a minha ideia, porque as crianças tocam muito nesse assunto, eu acredito que não seja só no amarelo, mas no laranja e no vermelho também, principalmente nessa faixa etária que estão saindo do projeto. Então a minha ideia é realmente unir forças com outras salinhas, laranja e vermelho, então com essa perspectiva, para que a gente consiga incluir essas atividades artísticas e culturais na vida deles e trazer também cases de sucesso, que serão pessoas que passaram por isso, passaram pela criminalidade, que hoje que conseguiram subir na vida, enfim, para que eles saibam que eles têm exemplos de pessoas e que eles têm sim a possibilidade de, subir na vida e ter tudo que todo mundo tem. Bom, aí falando também da aproximação dos pais, é um tópico que todo ano a gente trata e eu quero também trazer. Eu quero muito tentar trazer atividades que envolvam os pais e os voluntários na nossa salinha. Ter esse contato principal na matrícula, que eu acho que é muito importante.
E o jornalzinho do mês, então todo mês fazer um apanhado do sábado inteiro e mandar todo final de mês para os pais, para que eles vejam que a gente realmente tem algum tipo de impacto na vida deles, dos jovens, né? Para que não seja algo completamente impessoal. Bom, aí falando do feedback dos atendidos, como a gente vai saber se os atendidos gostaram ou não da atividade? É claro que a gente consegue observar isso no sábado, né? Ver se rendeu ou não rendeu, mas como que eu vou monitorar isso? Eu pretendo criar uma planilha onde eu vou ter o feedback de todos eles, que vão estar lá, vão trabalhar com a gente, digamos assim, e o feedback dos atendidos também nas planilhas. Dos atendidos eu vou fazer a cada 2 meses, porque a gente sabe que se a gente ficar perguntando toda hora o que eles acharam, eles vão falar que foi uma M. Eles são assim, mas então essa é a ideia. Bom, falando um pouquinho de administrativo agora também, minhas propostas. A primeira é recurso financeiro, então eu quero saber como alocar o dinheiro para o CEF, porque a gente não tem muita noção de quanto dinheiro a gente gasta dentro dessa linha. Então, garantir que o orçamento seja utilizado de maneira estratégica dentro do sábado. Além disso, a aproximação dos ADMs, querendo ou não, do amarelo para cima, os atendidos, os voluntários da ADM costumam ter um pouco de... Existem uns estigmas, eu queria desconstruir esses estigmas com relação ao preconceito que existe deles ficarem em nossas salinhas, porque realmente existe. Então, eu quero tentar trazer um ADM diferente a cada sábado, para que a gente consiga dar mais voz para os ADMs, eu quero que eles tenham mais voz dentro da salinha, e sintam-se pertencentes dessa linha para que eles quererem montar um dia. Por último, gente, a minha proposta para a equipe, então eu queria trazer um pouco de cultura de ata, para que nenhuma ideia seja perdida, então retomar as nossas ideias durante as reuniões, trazer momentos de conexão, espaço de escuta aberta, com meus voluntários, para que a gente tenha um momento de amizade mesmo, quem vai fluir melhor, baú de ideias, com realmente ideias para os sábados, alinhamento dos tios, ou seja, quando um tio fala uma coisa para a criança, tem muita descredibilidade, porque outro tio vai lá e deixa, por exemplo. Então eu quero deixar essa linha toda alinhada para que quando chegar na criança, a criança saiba que todos os tios pensam iguais. E por último, apadrinhamento, que é cada tio que está responsável por um grupo de crianças para ter um atendimento mais personalizado para cada criança. Gente, desculpa, falei muito rápido, mas muito obrigada. Pessoal, a gente vai agora para o momento de perguntas. Por favor, cada um levanta a mão aqui. A gente vai. Eu ia falar agora. A gente dá prioridade primeiro para os líderes da área, depois para os membros da área. Líderes. Líderes da área. É que eu coloquei em geral. Mas enfim, o líder da área, os membros e por último a gestão em si e por último os membros. Pode fazer? Pode fazer pergunta. Então, primeiramente, parabéns pela apresentação, foi muito boa, gostei das suas propostas. E a pergunta que eu tenho é, você falou assim, aproximação com os pais, principalmente no segundo semestre teve muito problema com as faltas dos atendidos, né? Porque alguns pais vieram falar comigo sobre, fulano totalmente não vai hoje, mas a maioria não falou nada. Aí aconteceu meio que um problema, né, agora na parte do Natal, fulano vai ganhar presente, ficou triste, mas estou de falta já há um tempo muito atrás. Eu queria saber se você vai fazer pretende fazer algum acompanhamento, já que você vai ficar mais próximo dos pais, essa questão de faltas e presença no... Sim, a minha ideia realmente é ser mais próxima dos pais. De que forma? Eu quero tentar ser muito presente no grupo do WhatsApp. A gente sabe que os pais também não usam muito bem o grupo, mas quero ser presente, quero ser uma pessoa que fala lá, quando tem comunicado, manda lá toda hora, qualquer dúvida, fala comigo, mandar o jornalzinho justamente para que eles vejam que a gente está realmente fazendo alguma coisa, né? Não é só brincadeira. E eu acho que basicamente isso, eu quero tentar me aproximar dessa maneira, que a gente sabe, pelo menos pro amarelo, os pais eles não vêm falar com a gente, porque quando as crianças são mais velhas, eles acabam meio que deixando de mão muito mais novos. Então essa é a ideia mesmo, né? Me aproximar principalmente online, porque os pais não aderem muito coisas voltadas para reunião, chamar eles, a gente sabe que eles não vão participar. Então essa é a ideia mesmo. Oi, parabéns aí pela apresentação, a gente está muito completa, a maioria das nossas dores todas. Também falou muito sobre como é a nossa rotina, a gente está bem completo nesse sentido, parabéns de verdade. A minha pergunta é a seguinte, no amarelo a gente muitas vezes tem que dividir os tios em alguns nichos, né, para conseguir se conectar melhor com alguns tipos de crianças, alguns perfis. Eu queria saber algum tipo de perfil
fazer com que as crianças prestem atenção, fiquem quietinho, prestem atenção na atividade. Então, para mim, os meus futuros membros, para mim, eles precisam ser pessoas com bastante pulso. Continua sendo esse maior dor do amarelo, digamos assim. Tios que realmente sejam chatos, assim, e que assim, as crianças vejam como É claro que eu quero que todos os tios tenham esse papel de autoridade. Às vezes não consigo tanto, mas que tenha tios que, tipo, as crianças olhem e realmente vejam a autoridade, que é uma dor muito grande, para que realmente exista um controle, sabe? Porque se não tiver um tio que seja chato, sempre tem um tio chato, não funciona, né? Então essa é a minha ideia para os pupilos que virão para a nossa área. Você perde o seu turno de gestão. Perdão. Anota as perguntas. 17, no slide 3. Naquele minuto. E aí, tipo, você pensou em alguma forma de organizar para os voluntários da área? Como seria feito esses casos? Quem vai fazer uma coisa ou se vai ser de outra forma? Vai ser uma semana de pessoas assim? Então, a ideia é realmente, tipo assim, a cada final de atividade do sábado, todos os tios amarelos continuem na salinha. Eu quero, tipo, despender pelo menos 5 minutinhos do voluntário dele, que fica na salinha. Chegar nele e falar, olha, eu queria saber seu feedback dele, o que você achou de hoje? Você achou que funcionou? Você gostou da atividade? Você acha que, enfim, opiniões externas. E, tipo, na mesma hora ali, naquele momento, eu anote em algum lugar pra deixar realmente registrado em algum lugar. Com relação aos atendidos, seria algo mais natural, não quero nada muito regrado, porque as crianças não gostam muito de algo muito quadrado, então realmente chegar nelas no momento a cada 2 meses, talvez na recreação mesmo, que já funcionou uma vez, ou então no final do sábado da salinha do grupo, e realmente perguntar de maneira geral, assim, ou então, fulano, o que você achou? Ciclano, o que você achou? E todos nós trabalharmos juntos nisso, sabe? Não só o tio vai se falar com 3 ali, não, todo mundo junto. Vamos lá, vamos organizar. O pessoal da gestão agora. Tem alguma dúvida? Então, os membros amanhã. Claro, primeiro, parabenizar todos os usuários da organização que tiraram esse momento de e você falou bastante que uma questão foi a depressão, a ansiedade, sabe, que teve casos tristes, né, tipo, esse ano. Eu queria saber se você pensa alguma coisa de trabalhar ali alinhado com o SPA ou, tipo, aproveitar que agora cada vez mais gente da psicologia vindo do PCF, tipo, se você pensou alguma coisa alinhada assim, pensando. Eu não pensei, vou ser sincera que eu não pensei em nada muito específico para isso ainda. A minha ideia realmente é trabalhar com o PCF inclusivo, porque eu sei que o PCF inclusivo vai ter sim as pessoas da psicologia da Unisal intermediando tudo isso. Então eu seria realmente a pessoa que eu vou entrar nisso e a partir do que for decidido dentro do PCF inclusivo eu trago para os atendidos, entendeu? Ou posso também trazer algo de fora, sim. Pode ser uma proposta, dependendo do grau de gravidade que tiver a nossa salinha. Eu penso nisso também. Vou ver com o decorrer do ano, sabe? E se realmente existe uma questão muito... Ai, eu errei a pauta. Se for algo muito voltado para a depressão mesmo, sim, eu pretendo trazer alguém de fora. Eu tinha meio que me alinhado com as legs, né? Com relação a isso, de trazer alguém de fora, para poder acompanhar no amarelo mesmo, né? Porque a coisa está bem drástica com relação à depressão. Eu confundi com o PCF inclusive, gente, perdão. Não é a mesma coisa, mas é isso. Mais alguém da gestão? Pode ir, então. Parabéns, adorei a apresentação, fiquei realmente emocionado. Uma pergunta que eu acho que é até um pouco clichê dos adultos é a transição dos atendidos do verde, do amarelo do laranja. Sendo laranja, no começo do programa, eu percebi que essa transição foi muito pouco, né? Que entrou espetacularmente para laranja. Mas eu queria saber um pouco de você, como seria a recepção, como é a recepção dos atendidos
falando um pouquinho de quando eu entrei no PCF e hoje, a minha proposta realmente, do início, quando eu entrei, não tinha muito essa transição muito bem estabelecida, então eu só recebia mesmo a criança e ficava por isso, a gente ia adaptando ela mesmo. E realmente, as crianças que vêm do verde costumam odiar o amarelo logo que chegam, não que eu gosto do verde, eu gosto mais da tia X, e eu quero ficar lá e briga e tem que puxar, não, volta, e isso acontece meio do amarelo pro laranja, mas é muito menos porque as crianças saem mais maduras, né? Então sim, eu pretendo sim, eu não trouxe aqui na minha apresentação porque tinha muitas outras coisas, mas sim, eu pretendo fazer uma transição, pelo menos fazer uma recepção pro verde realmente, ou então, não sei de que forma, mas me alinhar com o verde, né? Pra gente ter um momento talvez de união ali, pra trabalhar junto, pra que eles realmente vejam como é trabalhar com a nossa salinha, né? E cheguem um pouco mais preparados, digamos assim, pra gente. É isso. Pessoal, encerrou o tempo das perguntas já. Vamos para a votação agora. Eu vou explicar mais ou menos para vocês como funciona o sistema de votação, para alguém que estava aqui, para o pessoal que não estava conhecendo. A gente vai, no respeito ao PP, vai dar, vai ser a pessoa está apta e não está apta. Então, eu também tenho de voto branco. Caso tenha mais de 70%, no caso seja de pessoas a ser não aptas, o PP vai ser desclassificado, ela vai poder se eleger no que vem depois. Caso tenha menos de 30%, a MP vai se auto-eleger como líder no amarelo.